Existem clubes que vencem, existem clubes que encantam e existem clubes que sobrevivem ao impossível. O Grêmio é um deles. Nascido no sul do Brasil, longe dos grandes centros, o clube construiu sua história em território de batalha. Não foi moldado apenas por vitórias, mas por confrontos, por rivalidades intensas, por noites em que tudo parecia perdido, até deixar de estar. O Grêmio não aprendeu a ser grande dominando, aprendeu lutando. Do frio de Porto Alegre aos estádios mais hostis da América, das glórias eternas aos recomeços dolorosos, das conquistas mundiais às quedas improváveis, cada capítulo escreveu a mesma mensagem. O Grêmio pode até cair, mas nunca deixa de voltar, porque a história desse clube não se explica apenas com títulos, ela se explica com uma ideia. Uma palavra que nasceu da arquibancada, atravessou gerações e se transformou em identidade, imortal. Essa não é apenas a história de um time. É a história de uma instituição que fez da luta um legado e da resistência uma cultura. Porque no futebol muitos vencem, mas poucos continuam existindo contra tudo. E é por isso que o Grêmio não é apenas um clube. É uma crença. Grêmio, onde a imortalidade virou identidade. Antes da imortalidade virar palavra, virou sentimento. Antes dos títulos continentais, existia um clube que aprendia a competir em um Brasil que ainda descobria o futebol. Porto Alegre, início do século XX. Uma cidade fria, distante dos grandes centros do país, mas carregada de uma identidade própria, quase europeia. Foi ali, em 1903, que nasceu o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Fundado por imigrantes e descendentes europeus, o Grêmio carregava desde o início um traço que o acompanharia por toda a história. Organização, disciplina, competitividade. Não era apenas um clube, era uma instituição que nascia com mentalidade de confronto. Enquanto o futebol brasileiro ainda engatinhava em muitas regiões, o Sul construía uma cultura própria, mais física, mais intensa, menos romântica. O Grêmio cresceu dentro desse ambiente, e isso moldou seu DNA. Nos primeiros anos, o clube se consolidou rapidamente no cenário gaúcho. Rivalidades locais surgiam, estádios ganhavam vida e o futebol começava a se tornar mais do que um passatempo. Tornava-se identidade. E então surgiu o adversário que definiria tudo, o Internacional. Poucas rivalidades no mundo carregam tanta tensão histórica quanto o Grenal. Não é apenas futebol, é divisão cultural, social e emocional. Azul contra vermelho, um clássico que não permite neutralidade. E foi dentro dessa rivalidade que o Grêmio construiu sua primeira camada de grandeza. O clube aprendeu cedo que vencer não era apenas somar troféus. Era sobreviver em território hostil. Era enfrentar pressão constante. Era aprender que cada jogo poderia definir reputações inteiras. O Grêmio se tornou competitivo antes de se tornar campeão. E isso é um detalhe importante. Porque clubes que aprendem a competir antes de dominar constroem algo mais duradouro. Mentalidade. Durante décadas, o Grêmio consolidou sua força regional. Títulos estaduais, confrontos memoráveis, crescimento institucional. O futebol brasileiro ainda era fragmentado e cada estado vivia suas próprias narrativas. No Sul, o Grêmio era protagonista, mas o país ainda não sabia disso. Faltava o palco nacional. E quando esse palco começou a se formar, o Grêmio estava pronto. A segunda metade do século XX trouxe a expansão do futebol brasileiro. Competições nacionais mais estruturadas, confrontos entre regiões, a criação de uma narrativa verdadeiramente nacional. Clubes que antes dominavam apenas seus estados passaram a se enfrentar regularmente. E o Grêmio não demorou a se adaptar. Enquanto muitos clubes demoraram a entender o novo cenário, o time gaúcho abraçou a mudança com naturalidade.
A mesma disciplina que marcou sua fundação agora se transformava em competitividade em escala maior. Era o início da transformação, de clube regional para potência nacional. Mas existe um momento específico em que a história gremista deixa de ser apenas competitiva e passa a ser mítica. Anos 70. O futebol brasileiro vivia a era dos grandes centros. Rio e São Paulo dominavam títulos, mídia e reconhecimento. Clubes do Sul ainda eram vistos como fortes, mas periféricos dentro da narrativa nacional. O Grêmio incomodava, mas ainda não assustava. Isso estava prestes a mudar. Em 1977, o Grêmio conquistou o Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Mais do que um título, aquilo foi um grito geográfico. Era o Sul dizendo ao país que também sabia dominar, que também sabia competir em alto nível, que também podia sentar à mesa dos gigantes. Mas o mais importante não foi o troféu, foi o que ele despertou. Ambição. O Grêmio percebeu que podia ir além, muito além. Se o título de 77 colocou o clube no mapa nacional, o início dos anos 80 abriria as portas do continente. E é aqui que a história deixa de ser apenas vitoriosa e passa a ser lendária. Porque poucas instituições no futebol mundial construíram uma identidade tão forte em torno de uma ideia, uma palavra, imortal. Mas essa palavra ainda não existia. Ela seria forjada na dor, na raça e na conquista. E começaria a ganhar forma em uma campanha que mudaria o destino do clube para sempre. Onde nasceu a imortalidade. Se 1977 colocou o Grêmio no mapa do Brasil, os anos seguintes fariam algo muito maior. Transformariam um clube competitivo em uma lenda. O início dos anos 80 encontrou o futebol sul-americano em um cenário brutal. Libertadores não era apenas um torneio, era uma guerra. Viagens longas, estádios hostis, arbitragem imprevisível. Não havia glamour, havia sobrevivência. E o Grêmio entrou nesse ambiente com algo que poucos clubes brasileiros tinham na época: coragem. Mas coragem sozinha não constrói lendas. Lendas precisam de símbolos. E o Grêmio encontrou o seu. Renato Portaluppi. Renato não era apenas um jogador. Era personalidade pura, confiança, irreverência, talento e uma aura de quem parecia sempre acreditar no impossível. Em campo era decisivo. Fora dele era provocador. Um tipo de figura que divide opiniões, mas une torcidas. E no Grêmio ele encontrou o palco perfeito, porque aquele time não era apenas técnico, era emocional. Era um grupo que parecia se alimentar de desafios. A campanha da Libertadores de 1983 foi construída em ambientes extremos. Jogos duros, confrontos físicos, pressão constante. O futebol sul-americano exigia mais do que talento, exigia nervos, e o Grêmio tinha nervos de aço. Jogo após jogo, o time avançava com uma característica que começava a se tornar marca registrada: frieza em momentos decisivos. Não era o time mais brilhante tecnicamente, mas era um dos mais difíceis de matar. Essa característica moldaria o futuro do clube. A final contra o Peñarol carregava peso histórico. O adversário uruguaio representava a tradição pura na Libertadores. Era escola de futebol copeiro, um teste definitivo para qualquer clube brasileiro da época. O primeiro jogo foi tenso, amarrado, truncado, como toda final sul-americana raiz, mas o Grêmio não se intimidava. Jogava como quem entendia que aquele momento era maior do que qualquer pressão. Na volta, em Porto Alegre, o Olímpico virou um caldeirão. Não era apenas torcida, era atmosfera, um tipo de energia que parece empurrar o time para além do limite físico. E naquele cenário, o Grêmio venceu. A Libertadores era tricolor, mas a história não pararia ali, porque existia um último desafio: o mundo. Naquela época, conquistar a Libertadores significava enfrentar o campeão europeu no Mundial Interclubes.
E o adversário era o Hamburgo, da Alemanha Ocidental. Um time poderoso, estruturado, acostumado a enfrentar os melhores do continente mais forte do planeta. Para muitos, o favoritismo era europeu, mas o Grêmio nunca se alimentou de lógica. No Japão, sob o frio e o peso da história, o jogo começou como esperado, duro, equilibrado, tenso. Cada dividida parecia definitiva. Cada erro poderia ser fatal. E então Renato apareceu. 2 gols, 2 momentos eternos. O primeiro, explosivo. O segundo, imortal. Quando o apito final soou, o Grêmio não era apenas campeão do mundo. Era algo maior. Era a prova viva de que um clube do sul do Brasil podia olhar nos olhos da Europa e vencer. Mas o impacto daquela conquista foi ainda mais profundo do que o título em si. Ela criou identidade. O Grêmio deixou de ser apenas campeão. Virou símbolo, símbolo de raça, de superação, de enfrentamento. E é aqui que nasce algo que poucos clubes conseguem construir de forma tão genuína. Uma ideia, uma palavra, imortal. A imortalidade gremista não nasceu em um slogan de marketing. Não foi criada por departamento de comunicação. Ela surgiu da arquibancada, da sensação coletiva de que aquele time nunca se entregava, que sempre encontrava uma forma, que sempre lutava até o último segundo, que sempre voltava. A palavra nasceu da experiência, e isso faz toda a diferença. O Grêmio dos anos 80 não foi apenas vencedor, foi formador de identidade. Ele ensinou gerações de torcedores a enxergar o clube como algo além de títulos, como um estado emocional, como uma instituição que não se mede apenas em taças, mas em capacidade de resistir. E essa herança atravessaria décadas. Mesmo quando os títulos diminuíssem, mesmo quando crises aparecessem, mesmo quando o futebol mudasse, a ideia continuaria viva, porque algumas conquistas envelhecem. Mas algumas conquistas se transformam em cultura. E a Libertadores e o Mundial de 1983 fizeram exatamente isso com o Grêmio. Criaram um clube que não joga apenas para vencer, joga para provar que nunca morre. Mas toda a identidade construída em picos tão altos carrega um desafio inevitável: o tempo. Os anos seguintes testariam a força dessa mística. Mudanças de gerações, oscilações, períodos difíceis. O futebol brasileiro se transformaria profundamente e o Grêmio teria que aprender algo novo. Como permanecer imortal em um mundo que muda rápido demais, quando a imortalidade foi colocada à prova. Depois de tocar o topo do mundo em 1983, o Grêmio entrou em uma fase inevitável, o confronto com o tempo. No futebol, permanecer no auge é mais difícil do que alcançá-lo. Gerações se desfazem, ídolos envelhecem, contextos mudam, e o que foi construído em um momento de glória passa a ser testado lentamente, temporada após temporada. O Grêmio dos anos seguintes já não era o mesmo time que encantou o Japão. O futebol brasileiro mudava rapidamente. Novas forças surgiam, o eixo econômico começava a pesar mais. E manter competitividade exigia reinvenção constante. Vieram anos de transição. Não foram anos de apagão completo. O clube ainda era respeitado, ainda tinha peso, ainda carregava a mística construída na década anterior, mas já não dominava com a mesma intensidade. E foi nesse período que a ideia de imortalidade começou a ser realmente colocada à prova. Porque ser imortal em momentos de glória é fácil. Difícil é sustentar essa identidade quando as vitórias diminuem. A segunda metade dos anos 80 e o início dos 90 trouxeram oscilações, campanhas irregulares, mudanças de elencos, tentativas de reconstrução. O Grêmio ainda era competitivo, mas vivia em uma espécie de limbo entre o passado glorioso e um futuro incerto. E isso cria um tipo específico de pressão. A pressão da memória.
Quando um clube conquista o mundo, cada temporada seguinte é comparada com aquele pico. Cada derrota pesa mais, cada empate incomoda mais. O torcedor não mede o presente pelo que ele é, mede pelo que já foi. E poucos clubes carregam um passado tão pesado quanto o Grêmio. Mas é justamente nesse tipo de ambiente que se revela a força de uma identidade. Mesmo em fases menos vitoriosas, o Grêmio nunca perdeu algo essencial: competitividade. Não era o time mais rico, não era o mais técnico, mas continuava sendo difícil de enfrentar. Continuava sendo um adversário incômodo. E isso mantinha a chama viva, porque o Grêmio não precisava dominar para ser respeitado. Bastava lutar. A década de 90 trouxe um novo fôlego. Uma nova geração começou a surgir. Novos nomes, nova energia, nova ambição. O futebol brasileiro entrava em uma fase mais moderna, com maior exposição midiática e competições mais estruturadas. Era o momento de reconstruir, não apenas elencos, mas narrativas. E o Grêmio soube aproveitar. A Copa do Brasil de 1994 foi um dos primeiros sinais claros de que o clube estava pronto para voltar ao topo. Não foi apenas um título, foi uma mensagem. O Grêmio ainda sabia decidir, ainda sabia competir em mata-mata, ainda sabia crescer em momentos decisivos. Mas o verdadeiro terremoto viria no ano seguinte. A Libertadores de 1995 não começou com clima de favoritismo absoluto. O futebol sul-americano já tinha novos protagonistas e o cenário estava mais equilibrado. Mas o Grêmio carregava algo que estatísticas não captam: memória competitiva. O time de Luiz Felipe Scolari não era exuberante, era pragmático, compacto, intenso. Um grupo que entendia perfeitamente o que significava jogar Libertadores. Era futebol de guerra. Cada dividida parecia definitiva. Cada jogo tinha cara de decisão. Não havia espaço para romantismo. Era estratégia, disciplina e nervos. E novamente o Grêmio cresceu onde poucos crescem, nos jogos grandes. A campanha foi construída com autoridade silenciosa. Vitórias consistentes, postura madura e um espírito coletivo muito forte. Não havia um único protagonista absoluto. Havia um grupo, um time que parecia entender o peso da camisa que vestia. A final contra o Atlético Nacional da Colômbia foi tensa. Libertadores nunca permite finais tranquilas, mas o Grêmio soube controlar o cenário. Jogou como clube, que já conhecia aquele território, e venceu. A América era novamente azul, preta e branca. A conquista de 1995 teve um significado diferente da de 1983. A primeira criou a mística, a segunda confirmou a identidade. O Grêmio provava que não era campeão de ocasião. Era uma instituição capaz de se reinventar e voltar ao topo em contextos diferentes. Mudaram os jogadores, mudou o futebol, mudou o mundo, mas algo permaneceu: a essência. Mas talvez o maior legado daquela fase não tenha sido apenas a taça. Foi a consolidação definitiva de uma ideia. O Grêmio não era apenas um clube vencedor. Era um clube que se reconstruía, que caía e voltava, que perdia e reaparecia, que atravessava ciclos sem perder a alma. E isso fortaleceu ainda mais o conceito de imortalidade, porque a imortalidade não está em nunca cair, está em nunca desaparecer. Os anos seguintes ainda trariam oscilações, momentos de brilho, fases difíceis, mudanças estruturais. O futebol brasileiro se tornava cada vez mais desigual financeiramente, e permanecer competitivo exigia criatividade. Mas o Grêmio já havia provado algo essencial, que não dependia de uma geração específica para existir no topo. Dependia de algo mais profundo: cultura. E cultura não se perde facilmente. Ela atravessa derrotas, crises e reconstruções. E é justamente isso que prepara o terreno para a fase mais imprevisível da história recente gremista. Porque no século XXI, o Grêmio viveria extremos novamente.
glórias modernas, quedas dolorosas, renascimentos improváveis, tudo ao mesmo tempo. E mais uma vez, a imortalidade seria testada. A imortalidade no futuro. O século XXI trouxe um novo desafio para clubes históricos. Não bastava mais tradição, não bastava mais camisa pesada. O futebol se tornava mais rápido, mais global, mais desigual. E o Grêmio precisou se reinventar novamente. Os primeiros anos do novo milênio foram marcados por instabilidade, mudanças administrativas, oscilações esportivas, dificuldades financeiras. O futebol brasileiro entrava em uma era de transição e muitos clubes tradicionais sentiram o impacto. O Grêmio não foi exceção. Vieram campanhas irregulares, reconstruções incompletas e um cenário que parecia distante das glórias continentais do passado. A imortalidade gremista, antes associada a conquistas épicas, começava a assumir outro significado: resistir. Em 2004, o clube enfrentou uma de suas maiores dores: o rebaixamento. Para uma instituição acostumada a lutar por títulos internacionais, cair para a Série B foi um golpe profundo. A ferida não era apenas esportiva, era simbólica. Mas foi justamente ali que a palavra imortal começou a ganhar uma nova camada. Porque o Grêmio não reagiu com resignação, reagiu com fúria. A campanha da Série B de 2005 ficou marcada como uma das mais emblemáticas da história do futebol brasileiro. Não pela técnica, mas pela intensidade. O episódio mais lembrado viria na chamada Batalha dos Aflitos. Um jogo que parecia impossível. Expulsões, pênalti contra, estádio hostil, cenário adverso em todos os sentidos. Qualquer lógica indicava derrota, mas o Grêmio não joga sob lógica, joga sob emoção. Contra todas as probabilidades, venceu. E naquele momento, a palavra imortal deixou de ser apenas memória dos anos 80 ou 90. Virou presente. Virou experiência viva para uma nova geração de torcedores. O Grêmio provava que ainda sabia sobreviver ao impossível. Os anos seguintes foram de reconstrução gradual. O clube voltou à elite, reorganizou estruturas e começou a reencontrar competitividade. Não era ainda o Grêmio dominante do imaginário coletivo, mas já mostrava sinais de vida. Então, mais uma vez, a história chamou um velho personagem, Renato. Renato Portaluppi voltou, agora não como jogador, mas como técnico. E com ele voltou algo que não se explica em planilhas: conexão emocional. Renato entende o Grêmio porque ele é parte do Grêmio. Ele não treina apenas um clube, ele representa uma história. E essa conexão faria diferença. A Libertadores de 2017 foi construída em um cenário completamente diferente de 1983 ou 1995. O futebol estava mais técnico, mais tático, mais analisado, mas o Grêmio encontrou uma forma de competir sem perder sua essência. O time de Renato jogava bonito. Talvez esse seja o detalhe mais fascinante daquela campanha. O Grêmio não venceu apenas pela raça, venceu pela qualidade, pela organização ofensiva, pelo toque de bola, pela confiança coletiva. Era um Grêmio que honrava sua tradição, mas também evoluía, e o continente assistiu. A campanha foi segura, madura, quase inevitável. O Grêmio avançava com naturalidade, impondo seu estilo, dominando jogos grandes com personalidade. Não era um time que sobrevivia, era um time que controlava. A final contra o Lanús, na Argentina, teve peso simbólico enorme. Libertadores em território hostil, pressão máxima, clima de guerra, um cenário clássico da história gremista. E, novamente, o Grêmio respondeu como sempre respondeu, com autoridade. Quando o apito final confirmou o título, o clube conquistava sua terceira Libertadores. E com ela, algo ainda maior. Atualização da lenda. O Grêmio mostrava ao mundo que não era uma memória romântica do passado. Era um gigante vivo, capaz de vencer em diferentes eras, com diferentes estilos, com diferentes gerações.
A imortalidade deixava de ser apenas um conceito histórico e se tornava um fenômeno contínuo. Poucos clubes conseguem isso, mas o futebol moderno é implacável. Assim como trouxe glórias recentes, também trouxe novas quedas. Oscilações administrativas, mudanças de elenco e o nível cada vez mais competitivo do futebol brasileiro colocaram o Grêmio novamente em situações extremas. O rebaixamento de 2021 foi um choque. Para uma geração que havia comemorado a Libertadores poucos anos antes, parecia surreal. Mas para quem conhece a história do clube, havia algo familiar naquele cenário. A queda não era novidade. A reação seria o que importava. E mais uma vez, o Grêmio respondeu como sempre respondeu ao longo de sua história, levantando, reconstruindo, voltando. O acesso seguinte não foi apenas um retorno esportivo. Foi mais um capítulo na narrativa que atravessa décadas. Mais uma prova de que o clube não se mede por permanência contínua no topo, mas pela capacidade de sempre retornar. E talvez seja exatamente isso que define o Grêmio no século XXI. Não a ausência de quedas, mas a incapacidade de morrer. Hoje o Grêmio vive entre passado e futuro. Carrega uma das histórias mais pesadas do futebol brasileiro e, ao mesmo tempo, enfrenta um cenário cada vez mais competitivo. O desafio moderno não é apenas vencer. É continuar sendo o Grêmio em um futebol que muda rápido demais. E até agora, o clube tem conseguido fazer isso da única forma que conhece. Lutando, resistindo, voltando, sempre voltando. A imortalidade como ideia. Existem clubes que vivem de títulos. Existem clubes que vivem de ídolos. E existem clubes que vivem de algo mais difícil de explicar. Ideia. O Grêmio é um deles. Ao longo de mais de um século, o clube construiu algo que vai além de troféus, porque títulos, por maiores que sejam, pertencem a uma geração. Eles ficam presos ao tempo. São lembrados, celebrados, mas inevitavelmente envelhecem. A identidade, não. A identidade atravessa décadas. E é justamente isso que torna o Grêmio diferente. A palavra imortal nunca foi apenas marketing. Nunca foi apenas um grito de arquibancada. Ela nasceu da experiência coletiva de quem viu o clube sobreviver ao impossível repetidas vezes. Sobreviver a finais improváveis, a derrotas que pareciam definitivas, a quedas que poderiam ter apagado histórias inteiras, e ainda assim voltar, sempre voltar. A imortalidade gremista não está em nunca cair, está em nunca desaparecer. Essa é a diferença, porque o futebol é cruel com a memória. Clubes enormes já foram esquecidos. Instituições gigantescas desapareceram nas margens da história. O tempo não poupa ninguém, mas algumas instituições aprendem a atravessá-lo. O Grêmio aprendeu. Talvez o segredo esteja na forma como o clube se relaciona com sua própria história. O Grêmio não tenta negar suas quedas, não tenta esconder suas crises, pelo contrário, ele as incorpora, as transforma em narrativa. Cada derrota vira combustível, cada rebaixamento vira capítulo, cada retorno vira prova. Isso cria algo raro no futebol moderno. Cultura. E cultura é mais forte que fase. Ela sustenta clubes quando o dinheiro falta, quando os títulos somem, quando as gerações mudam. Ela mantém viva a sensação de pertencimento. Faz com que torcedores se reconheçam uns nos outros, mesmo separados por décadas. O gremista dos anos 80 entende o dos anos 2000. O gremista de 2017 entende o de 2005, porque todos compartilham a mesma crença, a de que o Grêmio nunca morre. Existe algo quase filosófico nisso. Em um esporte que valoriza vitórias imediatas, o Grêmio construiu sua grandeza na persistência. Em um futebol que premia estabilidade constante, o clube se tornou gigante justamente por sobreviver à instabilidade. É um paradoxo, mas é também sua força.
O Grêmio não é o clube que vence sempre, é o clube que continua sempre. E isso muda tudo, porque há uma diferença enorme entre dominar uma época e atravessar várias, entre viver um ciclo e resistir a muitos, entre brilhar e permanecer. O Grêmio escolheu permanecer. No futebol brasileiro atual, onde estruturas financeiras definem hierarquias cada vez mais rígidas, a ideia de imortalidade ganha novos significados. Não é mais apenas sobre conquistas épicas, é sobre identidade em meio à transformação. O mundo muda, o futebol muda, as gerações mudam, mas algumas instituições continuam sendo reconhecíveis. O Grêmio é uma delas. Talvez o clube nunca mais viva exatamente as mesmas condições de 1983 ou 1995. O futebol moderno é rápido demais para permitir repetições românticas, mas isso não diminui sua história. Pelo contrário, a torna ainda mais valiosa, porque cada novo capítulo não substitui os anteriores, ele se soma a eles. O Grêmio não precisa provar que é imortal. Ele já mostrou isso. Mostrou quando venceu o mundo, quando voltou do impossível, quando caiu e levantou, quando fez da própria história um ciclo contínuo de resistência. A imortalidade não é promessa, é memória viva. E talvez seja por isso que o Grêmio provoque sentimentos tão intensos. Não apenas amor, mas pertencimento. Ser gremista não é apenas torcer por vitórias, é acreditar em uma ideia, é carregar uma história que não se mede apenas em taças, mas em superações. É entender que o clube pode até cair, mas nunca deixa de voltar. No fim, quando as luzes se apagam, quando os jogos terminam e quando os títulos ficam no passado, o que permanece não são apenas as conquistas, é a identidade. E poucas identidades no futebol brasileiro são tão claras quanto a do Grêmio. Uma identidade construída na luta, na persistência, na crença. O Grêmio nasceu competitivo, cresceu vencedor, caiu lutando, voltou resistindo e transformou tudo isso em algo maior que resultados. Transformou em cultura, porque no futebol, assim como na vida, alguns nomes brilham por um tempo e outros continuam ecoando. O Grêmio pertence ao segundo grupo, não porque nunca caiu, mas porque nunca deixou de existir. O Grêmio não é apenas um clube que venceu, é um clube que permaneceu. E enquanto existir alguém disposto a acreditar, a imortalidade continuará viva.